Seja bem-vindo de volta ao seu refúgio interior. Hoje, vamos atravessar juntos mais um portal de consciência. Respire fundo. Sua alma tem algo importante para te revelar. O silêncio que envolve tantos corações quando o tema é sexo não é uma ausência qualquer, tampouco mera timidez. É um eco denso, antigo, tecido em gerações e histórias que recentemente foram ditas em voz alta. Às vezes é um aperto no peito, outras vezes um frio discreto na barriga. Mas sempre existe um incômodo, uma vontade de se esconder, como se houvesse algo errado em simplesmente sentir prazer, em desejar, em ter vontade de se aproximar de outro corpo. Tudo isso nasce de um tabu intrincado, de heranças que não escolhemos receber, de normas sociais, de ritos religiosos, de olhares atravessados e da culpa silenciosa de quem teme estar quebrando alguma regra invisível. Você, talvez, já tenha sentido que sua história é marcada por silêncios assim, por recebimento de ser julgado ou rejeitado quando se permite falar sobre desejos, vontades ou fantasias. Sentir-se inadequado, por simplesmente ser, parece injusto, mas é real para quem carrega o peso desses tabus. Nesse espaço de dúvidas não ditas, o corpo grita e, ao mesmo tempo, se cala. As palavras faltam, o pulso acelerado e o desejo é visto como transgressão, como pecado, como prova de imperfeição. O prazer, que poderia ser ponte para a vida plena, se torna perigoso, quase um crime contra a ideia de pureza. Essa vergonha, quase invisível, molda relações, define decisões e, muitas vezes, isola as pessoas de si mesmas e dos outros. Quantos de nós crescemos com essa sensação persistente de que há algo de errado em buscar alegria nos próprios sentidos? Quantas vezes o silêncio virou muro, a palavra virou nó, o corpo virou prisão e o desejo um segredo? Há, porém, uma urgência. A necessidade de romper essa cadeia de culpa e solidão, de abrir janelas para dentro de si, de se enxergar por inteiro, sem cortes, sem censura. Existe o anseio, quase sempre oculto, de viver o prazer como expressão legítima do ser, e não como ameaça à virtude ou castigo disfarçado. O desejo não é pecado, nem doença, nem fraqueza, é energia vital, é movimento de vida, é convite à integridade. No silêncio que parece vazio, mora um chamado sutil para o reencontro consigo, um convite à liberdade de ser, de sentir, de tocar e ser tocado sem o peso das condenações passadas. É desse lugar profundo, esta escuta atenta aos sentimentos que não encontraram voz, que se inicia nossa jornada. Talvez hoje você esteja cansado de esperar por permissão para viver o que é seu. Talvez o medo de não ser aceito, de ser diferente, de ser de mais ou de menos ainda pese. Tudo bem, não há urgência, não há comando, não há culpa. Apenas existe um convite, o de silenciar o mundo lá fora por alguns instantes e ouvir o universo que pulsa aí dentro, no corpo, na pele, nas memórias, em cada célula impregnada de esperança e desejo. Se o tabu for a porta de entrada, que o acolhimento seja o caminho e a consciência, o destino. Enquanto a vergonha do prazer ecoar como um espelho da vergonha de ser quem você é, continuaremos afastados de uma verdade essencial. Merecemos o próprio corpo, o próprio desejo, a própria liberdade de sentir. Colher esses sentimentos, olhar para dentro sem acusação, é abrir caminho para uma vida mais sincera, vibrante, plena de sentido. É dar ao sexo o lugar onde ele sempre pertenceu. Não no esconderijo da culpa, mas na luz tranquila da honestidade e da presença. O silêncio pode pesar, mas também pode ser o solo útil, onde brota uma nova consciência, uma nova história, onde tudo que parecia proibido se desmancha em acessível. Não existe nada mais humano, mais profundamente humano, que deseje e seja desejado, que ame e se permita ser amado, que sinta prazer sem medo, sem máscaras, sem precisar pedir desculpas por ser inteiro. E é esse ponto, esse reconhecimento sensível e sem pressa, que o nosso diálogo começa. A culpa, tão presente como sombra nas esquinas da alma, se infiltra de modo quase imperceptível nas formas como sentimos o corpo, como lidamos com o próprio desejo,
como buscamos, ou evitamos, o prazer. Por trás desse desconforto, há marcas antigas, crenças herdadas, olhares de reprovação, histórias que não são só nossas, mas carregamos como peles grudadas. A voz do tabu não grita, mas sussurra, criando barreiras invisíveis entre quem somos e aquilo que pensamos ser se simplesmente nos permitirmos sentir. Na tentativa de se proteger, muitos aprendem a calar sensações, varrer para debaixo do tapete as vontades mais profundas, fingindo naturalidade diante do que pulsa tão forte por dentro. O resultado é uma desconexão sutil, mas constante, um estranhamento diante do próprio corpo, uma dificuldade em aceitar-se como é, uma sensação de estar sempre na contramão do que se espera. E o mais doloroso, esse processo muitas vezes acontece em silêncio, escondido até de quem o vive. O prazer, então, é moldado pelo medo. E o medo, quando não reconhecido, toma formas cada vez mais densas, tingindo o cotidiano de ansiedade, culpa e uma solidão que não tem nome. Mas há um ponto de virada, mesmo que tímido. Em algum momento surgem perguntas que não se calam. Será que é errado desejar? Por que sentir prazer me gera culpa? De onde vem esse vazio, mesmo quando faço o que deveria me alegrar? Essas perguntas não precisam de respostas rápidas, nem conclusões prontas. Elas servem como um chamado para olhar para dentro, para identificar de onde vêm as vozes que nos afastam de nós mesmos, para experimentar um encontro honesto com o próprio corpo e os próprios limites. Esse é o convite para a reconciliação. Não uma busca pelo ideal, mas uma entrega ao real, ao possível, ao que vibra verdadeiramente em cada um de nós. O corpo, antes sentido como prisão ou ameaça, pode então ser revisto como templo, não um templo distante, frio, sagrado no sentido de inacessível, mas um espaço vivo, pulsante, cheio de histórias, memórias e sensações. Um lugar para retornar, com delicadeza, curiosidade e respeito. O toque, quando desprovido de obrigações ou culpa, vira experiência meditativa. Sentir a própria pele, perceber o ritmo da respiração, ouvir as emoções emergindo, tudo se torna parte de um ritual silencioso de reencontro. Espiritualidade, nesse contexto, não é afastamento do sensorial. É presença total, consciência ampliada, acolhimento de tudo o que somos, inclusive do desejo. Porque negar o desejo é negar a própria natureza. Calar o corpo é impedir que a vida circule por completo. Aceitar que o prazer, vivido com respeito e intenção, pode ser caminho para o sagrado, é libertar-se dos antigos grilhões e atravessar o tabu não para destruí-lo, mas para compreender o que ele quis proteger e permitir assim que uma nova relação com o ser se estabeleça. Este é apenas o início. Corpo e alma, quando convidado a dialogar sem medo, abrem caminhos de integração, autodescoberta e cura. E cada passo desse caminho é único, íntimo, merecedor de tempo, de cuidado e principalmente de compaixão. Ao entender que a energia sexual é parte essencial de quem somos, começamos a desenvolver sua dimensão mais profunda, aquela que vai além do corpo, para tocar a alma e a consciência. Essa força vital, quando reprimida, se acumula como uma barragem que restringe o fluxo natural da vida, provocando inquietações internas, padrões repetitivos e um desgaste silencioso. Contudo, quando colhida e orientada com intenção e presença, essa mesma energia pode se tornar um rio que fertiliza todo o terreno do ser, despertando a capacidade criativa, o entusiasmo pela vida e estados de consciência ampliados. Cada impulso, cada desejo, não é um lampejo aleatório, mas um convite para colocar em movimento algo maior dentro de si. Essa energia portátil, muitas vezes soterrada sob camadas de vergonha e pressa, se manifesta em nosso corpo, mente e espírito como potência para inovar e transformar. O caminho da transmutação não é negar o que sentimos, mas refletir e guiar essa força para que ela não se perca em compulsões ou bloqueios, mas floresça em expressão sincera e harmônica. No entanto, há confusões que afastaram essa transformação. A ideia de que viver a sexualidade de forma elevada exige abstinência ou controle rígido cria um cenário de fragmentação,
onde a totalidade do ser é dividida entre corpo e alma, desejo e pureza, pecado e santidade. A verdadeira integração nasce quando abandonamos essa divisão e aprendemos a conviver com o desejo, a abraçá-lo como parte legítima da experiência espiritual, não como uma ameaça, mas como uma força que conjuga respeito, presença e intenção. Assim, o sexo, longe de um ato mecânico ou uma busca por aprovação, pode se tornar uma intimidade diária de autoconhecimento e conexão profunda. Um sussurro entre almas, um momento em que o corpo fala sua verdade sem máscaras, onde a vulnerabilidade não assusta, mas acolhe, onde o silêncio também diz seu segredo. Quando o desejo é vívido com consciência, deixa de ser palco para a performance e se transforma em dança sutil, em parceria sincera, em espaço seguro e sagrado. O encontro verdadeiro é presença de ouvir e ser ouvido, de entregar-se sem medidas e acolher o outro no que tem de mais autêntico. Negar ou calar esse aspecto tão fundamental é como cortar uma fonte interna de energia, causando adoecimentos que muitas vezes se manifestam no corpo, na mente e no espírito. É comum que o silenciamento do desejo se manifeste como tensões musculares, dores inexplicáveis, fadiga intensa ou mesmo sombras emocionais que roubam a vitalidade. A ciência já revela que o corpo guarda memórias e que o rompimento só começa quando damos espaço para que essas emoções possam surgir, sendo vistas e libertadas. Por isso, a cura começa no reconhecimento, ouvir com honestidade o que o corpo revela, acolher o que desperta e caminhar com gentileza para além dos julgamentos internos. Um exercício simples, mas poderoso, é observar as sensações e pensamentos que vêm à tona ao pensar em intimidar, sem censura. Quando a consciência começa a se abrir a essas verdades, o caminho se ilumina, ainda que devagar, mas com firmeza. Para facilitar essa transmutação da energia sexual em fonte de consciência e vitalidade, podemos recorrer a práticas que cultivem a presença e o canalizem com intenção. Inspire lenta e profundamente, sentindo essa energia subir pela coluna, preenchendo cada espaço do seu corpo. Sustente a respiração por alguns segundos, imaginando o desejo de se transformar em uma luz que se expande para além de você. Ao expirar, libere as perdas acumuladas, deixando o corpo relaxar e a mente silenciar, abrindo espaço para a consciência se expandir. Este simples gesto pode, com o tempo, modificar a forma como essa energia circula dentro de você, criando um espaço interno onde o prazer deixa de ser um peso e se torna aliada da transformação, uma força que traz saúde, luminosidade e presença profunda. Por fim, é importante guardar na alma a metáfora da alquimia interior, o processo pelo qual o chumbo da culpa, da vergonha e do silêncio é transformado no ouro da liberdade, da acessível e do poder. Não se trata apenas do ato sexual, mas da maneira como o corpo, a mente e o espírito se juntam para redescobrir a vida em sua integralidade, sem máscaras, sem medos, sem prisões. Quando a sexualidade é convidada a entrar nesse espaço sagrado de consciência, ela deixa de ser fragmento escondido para se tornar lembrança recorrente de crescimento e renascimento pessoal. O caminho é silencioso, profundo e delicado, convidando você a olhar para si mesmo com reverência e a consciência de que a verdadeira potência vem do reencontro, do corpo acolhido, do desejo entendido e do espírito vibrando em sua própria verdade. Que esse convite de abertura e acessível ressoe em seu coração. Que o silêncio que por tanto tempo pesou possa ser agora campo fértil para uma nova dança, onde o ser inteiro caminha, dança e celebra a própria vida em harmonia. Porque na consciência do corpo, no respeito ao desejo e no amor à própria essência, reside o começo de uma liberdade autêntica, uma cura verdadeira e uma potência que transforma o ordinário em extraordinário. Que essa jornada tenha acendido uma luz nova dentro de você. Lembre-se, sua transformação começa no silêncio que você escolhe escutar. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar suas descobertas e seguir o canal para continuarmos essa caminhada juntos.